Irmãos, apenas justificando aí a ausência do reverendo Daniel, a família está toda reunida para a ordenação do irmão dele, né? Então o irmão do reverendo Daniel está sendo ordenado agora pela manhã, então a família está em festa, né? Então hoje ele não comparecerá aqui à igreja. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, os versículos de 3 a 11. Nós nos despedimos um pouco da escola dominical, porque está mais dinâmico hoje, mas assim nos diz a palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 1, de 3 a 11. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caros irmãos, esse é um texto bastante amplo, quer dizer, muito rico. Nós gostaríamos que os irmãos observassem de maneira rápida, né, depois da estrutura dele. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o cristianismo ele não é feito de doutrinas estanques umas das outras, tá ok? O que eu quero dizer com isso? Tá? As pessoas pensam que por causa da maneira sistemática como nós aprendemos as coisas por partes. Por exemplo, nós aprendemos a respeito da nossa santificação, da nossa salvação de uma maneira geral. A gente aprende que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Mas na plenitude dos tempos, né, nós vamos aprender um pouquinho sobre expiação, quer dizer, Jesus Cristo morreu numa cruz, aprender sobre ressurreição, depois nós vamos aprender sobre glorificação, e nós aprendemos por partes, nós aprendemos por etapas, e nós começamos a achar que o cristianismo muitas vezes se dá nessas etapas assim nas nossas vidas, e a coisa como se uma coisa vivesse independente da outra, e o cristianismo não é assim. Uma coisa afeta diretamente a outra. O texto vai dizer, ligue a fé, a virtude é isso, tarará, então ele faz essa conexão. Essa conexão é muito importante, porque nós vamos perceber que uma coisa depende da outra. Tá? Conversava com a Marinagem, ela analisando alguns crentes da escola, etc. Né? Nós começamos a perceber como é que eles têm um conceito bem dividido de vida. Né? A gente pensava, e a conclusão, não sei se essa foi a conclusão exatamente dela, mas foi o que eu percebi a respeito do que ela falou para mim, né? Que antigamente a gente tinha assim, poxa, essas pessoas estão vivendo uma hipocrisia, estão vivendo
Isso é lá na igreja. Elas sinceramente acham que a vida, não sei se todas elas são assim, mas pelo menos boa parte delas são assim. Elas realmente creem que existe essa dicotomia, esses dois momentos da vida. Então eu posso ter uma vida relapsa a semana toda, mas se eu no domingo chegar junto lá, cedinho, participar das atividades, botar o meu evangeliquez para funcionar, louvar a Deus com todas as minhas forças, ouvir, prestar atenção no sermão, não importa se eu vou esquecer ele à meia-noite de domingo, né? Mas o importante é que naquele domingo, ou naquela atividade da igreja, eu estive presente e a coisa aconteceu, então Deus há de me abençoar por causa disso. Não importa se na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, eu vou viver, o diabo gosta. Mesmo que eu use o meu evangeliquez na escola, mesmo que eu use, né, alguns termos que eu aprendi na igreja, né, na verdade, o meu comportamento não cristão, a minha moral anticristã, muitas vezes, ela não vai afetar o meu relacionamento com Deus. É isso que essas pessoas muitas vezes pensam, elas pensam sinceramente isso. Mas eu pergunto, onde está o motivo dessas coisas? O motivo dessas coisas não está nas igrejas novas. O motivo dessas coisas não está porque estamos cheios de igrejas neopentecostais pregando o contrário da vida. Elas são resultado de algo que já aconteceu antes. Só que nós disfarçávamos e vivíamos num contexto por causa da história do nosso país, por causa da forma como as pessoas viviam antes. Parecia que a gente vivia o cristianismo, mas nós sempre pregamos, mas sempre vivenciamos esse tipo de dicotomia. Historicamente isso acontece. Então, se as igrejas novas estão assim, são porque as igrejas mães, as igrejas antigas, as igrejas que nós temos no tempo, já pensavam assim, já agiam assim, apesar de não professar isso. Mas acontece que o nosso comportamento é que produz as atitudes, ou melhor, os princípios, muitas vezes. Porque eles viram muitas vezes a gente se comportar desse jeito, eles começaram a elaborar. A vida é assim. E muito embora nós no passado pregássemos o cristianismo da vida toda, o tempo todo, a hora toda, mas nós não vivemos assim trabalho. O que as pessoas hoje pensam assim? Elas aprenderam com alguém que a vida é assim. A vida é um aprendendo com o outro. Eles viram isso em algum lugar. Uma pessoa para chegar na frente da igreja hoje, ter coragem de pegar os absurdos que elas pregam, é porque alguém antes insinuava isso na sua vida, insinuava isso nas suas palavras. Ninguém sobe ao púlpito hoje para falar o avesso do Evangelho, se alguém antes não subiu para falar 50% ou 30% contrário do Evangelho. Porque nós sempre aumentamos um pouco. E eu gostaria que nós olhássemos para esse texto, porque me parece que Pedro inicia a sua segunda epístola aqui, meio que querendo colocar as coisas em ordem. Mostrar a ação de Deus. Isso vai do versículo 1, do versículo 3 ao versículo 3 a 4, ok? Ele vai falar sobre o que Deus fez. Nós vemos 5 a 9 o que nós devemos fazer, e depois ele vai concluir, né? Por que nós devemos fazer versículo 10 e 11, aí ele conclui lá no finalzinho. Muito bem. O que Deus fez? Primeiramente, o apóstolo ele vai dizer o seguinte, né, que nós somos salvos pelo seu poder, que tudo que nós vivenciamos
espirituais, todas as bênçãos espirituais que nós temos, elas vieram pelo poder de Deus, elas nos foram doadas. Primeiro, ele vai colocar o foco na soberania de Deus, na salvação, em derramar todas as graças. Veja, a nossa salvação está nas mãos dele. Ele vai colocar assim, visto que pelo seu divino poder nos tem sido doados todas as coisas. Todas as coisas o quê? Que conduzem à vida e à piedade. Então ele está dizendo o seguinte: todas as coisas que nós recebemos de Deus, essas coisas que nos conduzem à vida, quer dizer, que nos conduzem à nova vida, à plenitude de vida, à salvação, ela vem de Deus. E todas as coisas que nos conduzem a uma vida de piedade, de santificação, elas também são proporcionadas por Deus, porque o Espírito Santo que habita em nós opera isso em nossas vidas. Ok? Então, a salvação e a vida em santificação, primeiramente, ela é produzida por Deus, a salvação, e incentivada pelo Espírito Santo em nossos corações, que é a santificação, a vida piedosa. Então, o que Deus fez e faz? Deus faz essas coisas. Ele nos conduziu, Ele nos deu todas as coisas para que nós pudéssemos ter uma vida em abundância e vida piedosa. Tá ok? E ele vai continuar dizendo o seguinte: que se você percebe, se você recebe essas coisas, se você percebe essas coisas dentro da sua vida, salvação e santificação, você vai conseguir vislumbrar as promessas. Porque vida abundante é você viver vislumbrando as promessas. É isso que traz a alegria. A vida que Deus nos dá produz obediência, piedade. Mas a vida, a salvação e a piedade faz com que nós vislumbremos as promessas. Quando nós vislumbramos as promessas, nós somos alegres, felizes. Mas por que muitas vezes não buscamos vida piedosa? Nós não somos pessoas felizes. Porque quem não busca vida piedosa, à luz das Escrituras, obviamente, não consegue vislumbrar as promessas. Nós ficamos igual ao moço lá de Eliseu. A cidade cercada, né? Eliseu está tranquilo, porque Eliseu olhava e viu os soldados que cercavam a cidade cercados pelos anjos de Deus. Mas o moço, que estava tão protegido quanto Eliseu, não via. Quer dizer, ele era um daqueles crentes que não tinha vida abundante, ele não tinha vida alegre, ele não tinha a percepção que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus está abençoando a vida dele. Então isso é muito importante. O que Deus nos deu, todas as coisas que Deus nos deu visavam produzir em nós uma igreja, um povo com vida abundante, vida alegre, vida feliz. Esse é o propósito de Deus. O problema é que nós aprendemos a não nos satisfazer com aquilo que Deus nos deu para que fôssemos felizes. Nós queremos outras coisas para ser felizes, para sermos felizes. Só que depois que a gente corre atrás dessas coisas todas, é que nós percebemos que essas coisas não produziram a felicidade que nós esperávamos que elas produzissem. Quando chegamos a essa conclusão, muitas vezes Deus opera em nossos corações. Então olha aqui, olha, nós voltamos para Deus. Mas outras pessoas, por exemplo, centenas de pessoas que são ricas, que têm tudo, estão se matando. Buscaram tantas coisas para serem felizes e não conseguiram. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu todas as coisas para que pudéssemos vislumbrar suas promessas, para que pudéssemos ter plenitude de vida. Deus fez isso. Qual é o propósito disso? De nós sermos coparticipantes da natureza divina. Já tentaram para isso? Sermos coparticipantes da natureza divina. Eu recomendo sempre os livros do John Piper, porque o John Piper ele desenvolveu
uma teologia, à luz da teologia reformada, à luz da teologia bíblica, sobre a alegria e a felicidade de Deus, de que Deus é um Deus feliz, que Deus é um Deus alegre, que Jesus Cristo orou ao Pai para que nós tivéssemos a alegria, o regozijo que Ele tem. Ao contrário da pessoa sisuda, muitas vezes, que os filmes passam, né, que nós desenvolvemos, né? Não, Jesus Cristo, quando andou entre nós, na sua natureza humana, Ele era uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Não era alienado, no momento sério ele confrontava, no momento de dificuldades ele chorava. Mas ele era uma pessoa feliz, porque tinha plenitude de alegria, por causa que ele era um com o Pai. Mas a oração que ele também fez naquele dia que ele orou lá, a oração sacerdotal em João capítulo 17, foi que nós também fôssemos um com ele. E se nós fôssemos uns com os outros, seríamos um com Ele. E se Ele é feliz porque Ele é um com o Pai, e nós somos um com Ele, somos um com o Pai, seríamos felizes também. Isso é ser participante da natureza divina. Deus fez isso. Mas nós temos alguma coisa para fazer. E a partir do versículo 5, ele vai continuar, ele vai falar, por isso mesmo, então, diante disso tudo que Deus fez, com esse propósito maravilhoso de sermos coparticipantes da natureza divina, para termos plenitude de alegria, né? Por isso, o que nós devemos fazer? Reunindo toda a vossa diligência, toda a determinação. O cristianismo, ele envolve, por causa do conceito de graça, muitas vezes, nós perdemos a questão do esforço e da diligência. Nós temos que nos esforçar, nós temos que ser diligentes, nós temos que buscar. Isso é um conceito muito importante, que por causa de uma má compreensão do conceito de graça, de que Deus nos dá todas as coisas, de que Ele proporcionou todas as coisas, nós esquecemos isso. Esquecemos que para desfrutar e para perceber as coisas que nos tem dado, nós temos que ser diligentes e buscar isso constantemente, com força, com intensidade. E em que eu devo gastar essa energia? Em que eu devo gastar essa força? Em primeiro lugar, ele vai dizer aqui, associando, né, associai a vossa fé à virtude. Se você tem fé, você tem que associar a sua fé à virtude. Ou seja, aquilo que você faz de bom, faça-o para a glória de Deus. Porque o que você está fazendo de bom, tem muito ímpio que não crê em Deus que faz também. Qual é a diferença entre um transformado à semelhança de Cristo, que foi salvo, regenerado, e as pessoas que estão lá fora? Que eles fazem para a glória de Deus? Associe a sua fé à virtude, que a sua fé produza essas virtudes e que essas virtudes sejam fruto da fé. E ele caminha a virtude ao conhecimento. Da onde que vem essas coisas que eu faço? Essas coisas que eu faço vêm do entendimento que Deus tem me dado pela sua palavra. Por que você é assim? Por que você faz essas coisas? Por que você me ajudou? Diz aquele chinês, lembra da história? O cara que quebrava tudo do sistema de irrigação, ele ia lá, consertava, o cara quebrava, aí até que ele consultou os presbíteros da igreja, os presbíteros pediram para orar, para dar uma resposta para ele depois, os presbíteros se reuniram, chamaram o camarada, você vai fazer o seguinte, você vai lá na fazenda do cara e vai construir um sistema de irrigação para ele. Aí depois você se constrói um sistema de irrigação de novo para você. Não era essa bem a resposta que ele esperava receber, mas ele foi lá e construiu. E as pessoas ficaram impressionadas. Aí perguntaram para ele, por que você fez isso? Por que essa virtude? Porque Jesus me mandou fazer isso.
que a palavra nos ensina. Eles receberam direto dos presbíteros, mas os presbíteros buscaram o Senhor. Isso é muito importante. Foi Jesus, foi o Senhor. Conhecimento, associar sua virtude ao conhecimento, e o conhecimento ao domínio próprio. Poxa, nós estamos aprendendo pela palavra como o Senhor Jesus Cristo se portava, pela palavra como nós devemos agir diante de alguém que peca, pela palavra nós aprendemos como nós devemos agir com alguém que está deprimido, pela palavra a gente sabe como lidar com alguém que é rebelde, pela palavra a gente aprende como nós devemos agir quando a massa toda está querendo trilhar um caminho, mas Jesus está querendo que você faça outro caminho. Pela palavra você aprende essas coisas. Então, o que está colocando aqui? Aprenda a se dominar. Mas você não tem que ser igual aqueles camaradas que fazem, estão lá na Índia, fazendo aquelas, nada contra yoga, mas fazendo yoga lá, etc. Eles estão tentando ter domínio do próprio corpo. Eles têm um domínio tal do próprio corpo que eles conseguem fazer com que alguns órgãos do seu corpo funcionem de uma maneira diferente, dada a meditação, a forma como eles controlam. Não é disso que ele está falando. O domínio próprio, que está falando o seguinte: você recebeu o Espírito Santo, você é capaz de compreender a palavra está ensinando isso, você pode colocar isso em prática. Não é porque você é bom, é porque o Espírito que está em você é todo poderoso. Você pode colocar isso em prática. Quando a pessoa se exasperar contigo, você não precisa se exasperar com ela. Quando você tem que se controlar, você tem que se controlar. Apenas domínio próprio. Associe uma coisa com a outra. Porque essas coisas devem produzir a virtude, o conhecimento, o domínio próprio. E o domínio próprio é a perseverança. Mas por que tanta gente você ouve falar, fulano está desanimado? Fulano não vem mais à igreja. Eu não quero ir mais à igreja. Por quê? A gente pergunta. Não é? Aí a gente espera a resposta. Eu até coloquei na nossa avaliação aí, né? Por que você não vem à escola dominical? Se você não vem, qual é o motivo? Por isso que é importante aqueles que não estão vindo à escola dominical responder, né? Mas a gente sabe que o motivo não é um só, é uma cadeia de coisas que estão acontecendo na vida da gente. Eu não busco ao Senhor, eu não oro ao Senhor, eu não tenho vida comunitária, eu não busco conhecimento, obviamente eu não tenho domínio próprio, e eu não tenho domínio próprio, eu perdi toda a minha referência, eu perdi tudo, eu não consigo olhar para Deus, eu não consigo perceber Deus, eu não consigo olhar Deus me abençoando. Por isso não faz sentido eu estar aqui. Uma coisa conduz a outra. E com a perseverança, a piedade. Veja que ele vai dizendo o seguinte: nós começamos lendo no versículo 3, né? Visto como o seu pelo divino poder ser sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Aí ele vai na prática de vida, ele vai colocar conhecimento produzindo piedade, a fé que conduz à piedade. Ele está dizendo, sabe essas outras coisas que são espirituais, que Deus nos deu, que é obra da graça divina? É assim que se vive. É assim que uma coisa conduz a outra. É assim que uma coisa produz a outra.
Perseverança. Perseverança produz a piedade. Sou firme no Senhor, sim. E é porque eu sou firme no Senhor que eu quero viver uma vida para Ele. Agora, um negócio muito interessante aqui. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Isso aqui é um ponto muito importante. A gente inverte as coisas. A gente diz o seguinte: para eu viver em fraternidade, para eu viver em comunhão, eu preciso amar. E se eu não amar, como é que eu vou viver em comunhão? Ele está dizendo o seguinte: está errado esse pensamento. O pensamento é: porque você é piedoso, porque você busca santificação, porque você busca obediência, você vai viver a fraternidade. E quando você estiver vivendo a fraternidade, o contato com os irmãos, conhecer os irmãos, o irmão ele falou aquilo porque por causa daquilo outro. Eu agora sei porque eu tenho contato com ele. Não é que o irmão é legal mesmo, poxa, agora eu passei a mão ao irmão. É a fraternidade que produz o amor, não o amor que produz a fraternidade. A fraternidade é produzida pela obediência. É o amor a Deus que faz com que eu me domine a ponto de querer viver com a comunidade cristã. E conforme eu vivo com a comunidade cristã e passo a conhecer as pessoas, eu passo a amá-las. Isso necessariamente vai acontecer. A vida em família é assim, o nosso núcleo familiar é assim, pelo menos os mais saudáveis. Os irmãos estão lá brigando uns com os outros, mas eles são obrigados a viver na mesma casa. Aí no final da história, você pergunta assim: você ama seu irmão? Não, ela roubou, ela pegou a camisa que eu ia para a festa e foi com a camisa, né? Mas depois de inúmeras histórias assim, quando ela precisa de você, você está lá. Quando você precisa dela, ela está aqui. Porque irmãos e irmãs são assim. Eu sou um ano mais novo que meu irmão, tá? Nós brigávamos muito, né? Tivemos o mesmo tamanho, nós tínhamos as mesmas coisas, basicamente. Mas nós começamos a viver juntos, e apesar de sermos irmãos, de sangue, etc., eu não posso dizer que a gente vive junto, a gente viveu junto porque um amava o outro. Isso é mentira. Vivemos juntos porque nós temos os mesmos pais. Entendeu? Agora eu pergunto: esse irmão que você conviveu, se ele precisar de uma coisa, se você não vai abrir a porta da sua casa hoje. Porque o convívio produziu amor. É o convívio que produz o amor, não é o amor que produz o convívio. Meus irmãos, com a piedade e a fraternidade, o amor, vivendo unidos que passamos a nos amar. Finalmente, por que devemos fazer isso? Porque assim, diz o texto bíblico, a partir do versículo 10, nós não seremos... versículo 8, perdão. Existindo isso em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos. No quê? No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer aqui? Eu conheço a Jesus. Fulano também se converteu há tantos anos, ele também conhece a Jesus. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: você não consegue conhecer a Jesus se você não viver esses elementos todos que estão aqui. Você não consegue conhecer a Jesus apenas lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia você vai conhecer a respeito de Jesus. Mas se o Espírito Santo produzir em você um verdadeiro conhecimento, esse verdadeiro conhecimento vai te conduzir à piedade. E à medida em que você envidar esforços para uma vida piedosa, aí sim, com
quando você ajudar o próximo, a pessoa que está caída, quando ajudasse aquele que estava preso, a mim me ajudaste. É no convívio com as pessoas, à luz do conhecimento, que eu conheço Jesus. Não existe conhecer a Jesus sem a vida em comunidade. Percebe? As pessoas que estão deixando o convívio da comunidade, né, e dizem assim, não, eu conheço a Jesus, mas eu prefiro ficar aqui. Mentira! Se conhecesse a Jesus, não queria sair de perto dele, mas para conhecer a Jesus é necessário vida comunitária. Conhecer a Jesus é necessário a manifestação do amor. Conhecer a Jesus é necessário fraternidade, é necessário vida piedosa, é necessário todos esses elementos, porque um está conectado com o outro, de um depende o outro, porque a vida cristã não é estanque, não está dividida em departamentos, é uma vida. É uma vida. Quem não age assim, diz o texto, é cego. E só vê o que está perto. Ele não consegue perceber coisas espirituais. Ele não consegue perceber as promessas. Ele não consegue ver. Como Jesus Cristo vai dizer por meio de João à igreja: coitado, você é pobre, é cego e é nu, mas era uma igreja que achava que era rica, que achava que tinha tudo. E aí ele conclui, sim, a partir do versículo 10, confirme a sua vocação e eleição, pois agindo assim seremos supridos amplamente na sentada do reino de Deus. Confirme a vossa vocação e eleição. Vê lá, nós fomos eleitos e fomos chamados pela obra soberana de Deus. Como vai dizer os teólogos, obra monergística, quer dizer, de uma mão só, de uma força só. Não foi Deus auxiliado pelas suas escolhas, que a Deus, pela sua soberania, pelo beneplácito da vontade, nos elegeu, nos escolheu, nos salvou. Mas você e eu precisamos confirmar essa eleição com uma vida piedosa, que realmente olha ao redor e percebe as promessas, vivendo de acordo com esse elo que gostaria. Que uma coisa depende das outras. Deu para perceber? Queridos irmãos, que Deus assim nos abençoe. Que Deus aplique os nossos corações nos ensine da sua palavra. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, porque tu estás conosco. Ensina-nos, Senhor, a tua palavra cada vez mais. Que nós possamos, Senhor, fazer todas essas associações tão necessárias, Senhor, para uma vida cristã piedosa, Senhor. Mostra-nos como agir, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, a achar que a vida está dividida em departamentos. A achar que eu posso viver contigo, ó Pai, longe dos inimigos. Ó Deus, ensina-nos, Senhor, a caminharmos juntos e buscarmos, Senhor, plenitude de vida, a confirmarmos a nossa eleição e a nossa vocação, em nome de Jesus. Amém.